Inicialmente agradecemos ao nosso orientador, professor mestre Matheus Cândido Teixeira, que nos direcionou durante toda a elaboração deste trabalho, bem como aos tutores do IFMT lotados no Polo Santo Antônio Descoberto. Aqui apresentamos a estrutura do nosso artigo da seguinte forma: inicialmente a introdução, trabalhos relacionados, metodologia aplicada, resultados alcançados e finalmente as considerações finais. O desenvolvimento para dispositivos móveis tem se expandido rapidamente, transformando smartphones em plataformas indispensáveis para diversos serviços, desde redes sociais e ferramentas de produtividade, saúde, comércio e muitas outras atividades. Tratamos aqui de duas plataformas destinadas à criação de dispositivos móveis, o React Native e o Flutter. O objetivo deste estudo é comparar essas duas tecnologias líderes do mercado de desenvolvimento móvel, analisando sua arquitetura, o desempenho e a acessibilidade. Os aplicativos móveis eram desenvolvidos nativamente para cada sistema operacional. O Swift para o iOS, o Java e o Kotlin para o Android, garantindo um bom desempenho, mas exigindo manutenção de bases de códigos distintas. Para superar esses desafios, surgiram frameworks multiplataforma como React e o Flutter. Essas plataformas oferecem a vantagem da reutilização de código e aceleram o tempo de desenvolvimento, mantendo um desempenho próximo do nativo. Para a elaboração desse estudo, adotamos o método de pesquisa bibliográfica exploratória comparativa entre as duas multiplataformas utilizadas para a confecção de aplicativos móveis, com a análise de artigos científicos publicados por autores especialistas em mobile, especificamente nessas duas multiplataformas. Os artigos científicos foram pesquisados e publicados nos periódicos CAPES. A presente análise comparativa entre as duas principais tecnologias citadas no artigo para a confecção de dispositivos móveis considera a arquitetura, o desempenho e a acessibilidade, com o objetivo de verificar a viabilidade de uso no desenvolvimento, o que pode subsidiar a tomada de decisão de desenvolvedores interessados na escolha mais acertada para o uso de uma tecnologia na construção de dispositivos móveis, com o objetivo de construir um artefato de forma mais simples, ágil e econômica. Aqui vamos falar um pouco sobre o React Native. O que é o React Native? O React Native é um framework de código aberto para desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma. É amplamente utilizado por empresas de diversos portes.
ele exige que desenvolvedores dependam de módulos de terceiros para funcionalidades nativas, o que pode introduzir obstáculos de implementação e problemas de compatibilidade entre as diferentes versões do Android e do iOS. Além disso, a comunicação baseada em ponte do React Native pode gerar desafios de desempenho e alguma latência. O Flutter é um framework de código aberto criado pelo Google e a sua primeira versão foi apresentada ao público em 2017 durante a conferência do Google I/O. Embora seu desenvolvimento tenha começado em 2015 sob o codinome de Sky, inicialmente focado no desenvolvimento de aplicativos móveis, o Flutter evoluiu para oferecer suporte a múltiplas plataformas, incluindo web, Windows, macOS e Linux. O Flutter ainda é conhecido pelo seu alto desempenho, interface de usuário personalizável e ferramentas de desenvolvimento rápido. Ele utiliza a linguagem de programação Dart. Dart é uma linguagem de programação otimizada para a construção de interfaces de usuário rápidas em qualquer plataforma. O Dart foi desenvolvido pelo Google e é uma linguagem utilizada pelo Flutter. A capacidade de compilação do Dart é uma de seus maiores trunfos. Durante o desenvolvimento, o Dart usa a compilação just-in-time e isso permite o famoso root reload do Flutter, onde as mudanças de código são injetadas no aplicativo em execução de segundos, sem perder o estado atual da interface do usuário. Isso acelera drasticamente o ciclo de desenvolvimento. Há também o ahead in time compilation, utilizado para a implantação em produção. Desta forma, o Dart compila para o código nativo de alta performance. Isso significa que os aplicativos Flutter executam diretamente no processador do dispositivo, sem a necessidade de uma máquina virtual ou interpretador. O resultado são aplicativos rápidos, fluidos e com fluxo de memória otimizada. Diferenças entre o React e o Flutter. Nós vamos falar sobre arquitetura e desempenho, ecossistema e acessibilidade. Quanto à arquitetura e desempenho, o React Native utiliza o JavaScript e uma ponte Bridget para se comunicar com os componentes nativos do sistema operacional. Essa arquitetura, embora facilite a transição para desenvolvedores web, pode causar latência e degradação de desempenho, especialmente em animações complexas e atualizações de interface. Já o Flutter usa a linguagem Dart, como dito no slide anterior, e com seu próprio motor gráfico, o Skia, para renderizar a interface diretamente, eliminando a necessidade de uma ponte. Isso resulta em um desempenho superior, animações mais suaves, melhor eficiência da CPU e melhor uso de memória. A desvantagem dos aplicativos Flutter é que eles tendem a ter um tamanho de arquivo bem maior.
Agora vamos falar sobre ecossistema e adoção. O React Native beneficia-se de imenso ecossistema JavaScript e de uma grande comunidade de desenvolvedores. É a escolha ideal para equipes com forte experiência no desenvolvimento web. Embora mais novo, o Flutter vem ganhando adoção rapidamente por grandes empresas. A sua biblioteca de widgets integrada reduz as dependências de pacotes de terceiros. Quanto à acessibilidade, acessibilidade é o ponto de destaque. No React Native, a implantação de recursos de acessibilidade, leitores de tela, dimensionamento de fonte, modos de alto contraste, é em grande parte feito de forma manual. Os desenvolvedores precisam configurar explicitamente as propriedades de acessibilidade e muitas vezes dependem de ferramentas de terceiros para testes, o que torna o processo complexo e propenso a erros. A acessibilidade é um pilar da estrutura. Muitos recursos são integrados e automatizados nos próprios widgets. O Flutter também inclui ferramentas de auditoria e acessibilidade nesse ambiente de desenvolvimento, facilitando a criação de aplicativos acessíveis e em conformidade com as diretrizes. Aqui um esquema ponte do React Native. O código JavaScript, a ponte, e depois que codificada, que passa para os dispositivos nativos. Aqui falamos sobre o mascote da Dart, a linguagem utilizada no Flutter. No Flutter, tudo é um widget. Essa é a principal filosofia por trás da interface do usuário. No framework. Para entender o que são widgets em Dart e Flutter, imagine montar bloquinhos de Lego. Os widgets são as classes fundamentais para você usar para construir sua interface de usuário. Cada pequena parte de sua tela no Flutter, desde um simples texto até um botão interativo, uma imagem ou até mesmo o layout geral da tela, é um widget. Aqui mostramos novo esquema do React Native, ou seja, a codificação, a ponte e os dispositivos móveis. Temos os resultados obtidos pelo autor Fentel. É um resumo dos resultados das comparações entre as duas multiplataformas. Nesse slide a gente vê, por exemplo, consumo o APK no Flutter é menor do que no React Native. Os frames por segundo têm a mesma velocidade e o consumo de memória é bem maior no React Native do que do Flutter. E também o uso da CPU
é bem maior em comparação com o footer. Aqui falamos sobre, aqui indicamos algumas referências e artigos que mais utilizamos para utilizamos para a confecção do nosso artigo. A pesquisa foi baseada nesses artigos. E aqui nós temos os meus dados para contato. Agradeço a oportunidade.